Vamos começar a nossa aula. Nós, na semana passada, falamos dos dons do Espírito, ou dom do Espírito Santo, concernente à visão pentecostal, nós vimos, falamos sobre as variedades de dom de elocução, falamos do dom de operação de maravilhas, e nós íamos ver isso aqui, a partir daqui, os dons de elocução. Dons de elocução são dom da fé, dom de profecia, dom de variedade de línguas. Na verdade, aqui eu acho que nós vimos também, vimos sim, dom de línguas, dom de interpretação das línguas. Bom, profecia, em certo sentido a pregação é também uma mensagem profética, porém da forma como este dom sinaliza seria a habilidade de transmitir a mensagem de Deus diretamente pela inspiração do Espírito Santo. E aí, neste caso, segundo o apóstolo Paulo, a profecia tem 3 finalidades. Isso é muito importante para clientes que são do ramo pentecostal, né? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, toda a proclamação, toda a pregação, seja pregação expositiva, seja essa habilidade ou esse dom do Espírito Santo, tem essa conotação aqui: edificar, a ideia de botar tijolo em cima de tijolo, né, fazer crescer, exortar. E é interessante que muitos têm a compreensão dessa palavra aqui de forma equivocada. Exortação, alguns entendem que é de forma para chamar a atenção, para brigar, para colocar as pessoas né, debaixo dos cachorros. Não é nesse sentido. É no sentido de chamar a atenção para que essas pessoas possam se levantar. Ok? Para se levantar, não para pisar mais para o cara que já está caído, né, dar o checkmate. Não nesse sentido. E consolação. O dom de profecia não tem autoridade canônica, ok? Não tem aquela conotação que tinha o profeta no Antigo Testamento, quando dizia: assim diz o Senhor. Não havia questionamento, porque de fato era o Senhor. Aqui nós podemos julgar e devemos julgar a profecia, né? Para aqueles que seguem esse ramo pentecostal, okay? Devemos julgar a profecia para ver se de fato ela é bíblica, ela é ortodoxa, ela está dentro dos padrões canônicos. Ela não serve para governar ou administrar a igreja. Ou por que isso tem que ficar bem claro? Porque provavelmente, quando vocês estudaram lá a heresiologia ou apologética, nós vimos que várias seitas, várias religiões nascem dessa questão aqui de uma profecia particular. Nascem desse sentido, de uma profecia. Mas, nesse sentido aqui, a profecia ela está debaixo ela tem que estar dentro da canonicidade, ou seja, tem que ter os padrões bíblicos, ela não pode alterar. Por exemplo, nós estudamos angelologia, né? Bem lá atrás, né? Aprendemos um pouquinho a doutrina dos anjos. E aí, por exemplo, biblicamente falando, não vemos de forma alguma nenhum homem montando, né, em um anjo. Homem algum monta em anjo. Ok? Vocês viram isso na Bíblia? Não, ninguém viu? Muito bem. Então, mas existe uma religião que diz que ela teve uma revelação com um anjo, e esse anjo foi dando revelações para essa pessoa, e essa pessoa parece que monta no anjo. Olha que coisa bacana, está gravando, ó. Monta no anjo e sai andando, né, em cima do anjo, e esse anjo vai dando revelações. O nome desse anjo, se não me engano, é Anjo Moroni. Anjo Moroni, isso. Vocês estudaram isso em angelologia, né? Muito bem. Também não é o mesmo ministério dos moldes do Antigo Testamento. Não é, ok? Então, não tem aquela mesma validade, ou não no sentido de validade, mas não tem aquela mesma autoridade, melhor dizendo. Não tem aquela mesma autoridade. Não poderia ser questionada. Hoje não. Hoje a própria Bíblia nos ensina a questionar, a criticar, a analisar para ver se de fato é coerente, é bíblica ou não. E mais, temos que analisar direitinho, porque ela pode ser até mesmo verdadeira. Ou melhor, ter um viés de verdade. Todavia, ela pode vir misturada com uma mentira.
Por exemplo, certa feita Paulo está em uma determinada cidade e aparece uma moça, uma jovem, uma mulher, começa a falar coisas certas e verdadeiras. Esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Era verdade. Mas o ser que estava falando através dela é mentiroso. Ok? Então, tudo isso que nós teríamos, ou temos, segundo essa aqui, nós temos que tomar muito cuidado. Não, esse é profeta mesmo. Então, toma muito cuidado. Ok? Muito bem. Dom de variedade de línguas existe ainda, não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso, nem vocês estão aqui, nem vocês estão assistindo agora. Alguns querem dizer que tem o dom da língua grande, mas que não entra aqui, né? Tem aí alguns aí que tem o dom da língua grande, né? Que fala um pouquinho além do que deveria falar. Muito bem, mas não entra aqui não. O dom de variedade de línguas é o falar em idiomas jamais desconhecidos, lembrando que nós estamos aqui finalizando ao pensamento pentecostal, ok? Daqui a pouquinho estaremos passando para o tradicional. É falar em idiomas jamais conhecidos ou estudados pela pessoa. É salutar entender, segundo o ponto de vista pentecostal, que estas línguas elas podem ser humanas ou desconhecidas. Então, o entendimento pentecostal, ele entende que essas línguas podem ser humanas, okay? Mas também podem ser desconhecidas. Alguns chegam a dizer em língua dos anjos, ok? Alguns chegam a dizer. Quem ouve esse tipo de manifestação pode não entender o que está sendo dito, pois é uma palavra proferida pelo Espírito Santo. Não quer dizer que se uma pessoa tem facilidade de aprender uma língua, ela exerça este dom, pois o mesmo é uma manifestação do Espírito Santo. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Vamos supor que o Wallace, é o Wallace nisso? Isso, o Wallace. O Wallace tem facilidade de aprendizagem de outros idiomas. Ele aprende o inglês com muita facilidade, ele aprende o hebraico, o grego primeiro e outras línguas, mandarim, então ele vai aprendendo. Não é isso, ok? Não é isso. Isso aqui é algo que vem direto do Espírito, não é condição ou esforço humano, ok? Bacana? Muito bem. O dom de interpretação das línguas. Este dom é necessário para interpretar as várias línguas estranhas, quer seja humana, ou seja, em outro idioma, quer seja desconhecida. Neste sentido, as línguas têm a função de mensagem profética, e percebam, para a igreja. Então, tudo tem um porquê. Nada é assim, disforme ou sem sentido, né? Neste sentido, as línguas têm a função de mensagem profética para a igreja, 1 Coríntios 14:5, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Então, Paulo parece que coloca a profecia, nesse sentido aqui, acima, além do de profecias, ou perdão, das línguas, ok? Então, eu quero que todos vós faleis em línguas. Tá? Nesse sentido aqui, ele não está dizendo que não deveria falar em línguas, mas, muito mais, olha, e vocês já estudaram português, né? Primeiro que o mais aqui é sem I, e o outro segundo mais é com I, ok? Beleza? Muito bem. Mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Logo, dentro desse conceito aqui, tem que haver a edificação da igreja, tem que haver um porquê. Então não deveria ser aleatório de qualquer jeito, sem sentido, né? Mesmo dessa corrente pentecostal, vai entender, seguindo esses parâmetros que Paulo coloca, se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quando muitos, 3. Opa, então já começa a haver uma divergência no segmento mesmo pentecostal de hoje. Isso aí é uma linha pentecostal, né? Pentecostal, né, de raiz, né, da Nutella. Pentecostal de raiz, dentro dos estudos pentecostais mesmo. Você
vai explicar outra corrente? Isso, nós vamos ver a tradicional daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Ok? Então, isso é a visão pentecostal. Se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2 ou, quando muito, 3. E, por sua vez, haja intérpretes. Então, segundo aqui o texto, se não houver intérpretes, não tem porquê, no culto público, muitas pessoas estarem falando em línguas estranhas. Não teriam porquê, né? Até porque a ideia é que a igreja seja edificada. E se está havendo a língua estranha, e está estranha demais, que ninguém está entendendo nada, logo nós passamos a perceber que não está havendo compreensão, não está havendo entendimento, não está havendo edificação. Então, se não está havendo edificação, por que, para que mais de 2 ou 3? Okay? Dúvidas, um de cada vez? Vamos lá? Conhecendo uma pessoa nova aí, seja bem-vindo. Bem-vindos. Finalizamos aqui o ponto de vista pentecostal, como nós falávamos aqui, né? A ideia é que nós vemos tanto um ponto quanto o outro, ok? Tanto uma visão teológica quanto a outra visão teológica. E com isso, respeitarmos o pensamento e a ideia dos outros, ok? Desculpa aí, gente. Concordar é outra questão, não necessariamente precisa concordar. A ideia e a proposta aqui não é concordar, é apenas aprender, ok? Saber por que o meu irmão pentecostal pensa assim, por que meu irmão tradicional pensa assim. Agora, a entender que é irmão, né? pelo menos isso, né? Muito bem. Tradicional. Segundo este ponto de vista, os dons do Espírito, relatado em 1 Coríntios 12, foram temporários. Foram temporários. E não permanentes. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi um evento singular, quando os dons não eram das pessoas. Então, esse ponto de vista já vai dizer o seguinte: os dons não eram das pessoas. Não, porque eles vão entender esse ponto de vista dizer o seguinte, que alguns pentecostais, alguns carismáticos, entendem, chegam a falar dessa forma: não, eu tenho dom da cura, eu boto a mão e... Não, eu tenho dom da língua estranha, eu tenho dom. Então, aí, isso alguns, não todos os tradicionais pentecostais pensam assim, ok? E aí, o que eles... Esse ponto de vista vai dizer... o que aconteceu no dia de Pentecostes foi um evento singular, quando os dons não eram das pessoas, mas sim do Espírito, para o benefício da Igreja de Cristo e para a glória de Deus. Então, a ênfase, segundo essa visão, tem que ser para a glória de Deus. Tudo o que aconteceu tinha um porquê, tinha um propósito. Um dos motivos, segundo essa visão, que levou a cessar, o parar dos dons,